Graça e paz, meus amigos e irmãos. Sejam muito bem-vindos. A você que está chegando agora e vendo meus conteúdos pela primeira vez, quero pedir algo importante. Assista desde o primeiro vídeo. No estudo de hoje, vamos mergulhar em um assunto polêmico, mas eu quero te apresentar esse tema de uma forma esclarecedora e muito simples. Sabe por que é simples? Porque a mensagem da cruz é assim: simples, agradável e libertadora. Então, prepara o coração, pega sua Bíblia e vamos começar. Muitos têm vivido oprimidos por interpretações equivocadas das Escrituras. Ensinam que o casamento é uma prisão sem saída, mesmo quando há violência, destruição emocional e risco de vida. Mas será que é isso que Deus quer? Será que o Deus da vida, da paz e da sabedoria nos obriga a permanecer em dor e sofrimento? Hoje vamos examinar as Escrituras e descobrir o que realmente está escrito. Não o que a tradição ensina, mas o que o Espírito revela. A lei do marido. Romanos 7, 1, 3. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele viver, mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro homem, mas morto o marido, está livre da lei, e assim não é adúltera se for de outro homem. Paulo usa aqui uma analogia. Ele fala sobre o vínculo da mulher com o marido para ilustrar o vínculo do homem com a lei. Ele não está tratando apenas de casamento físico, mas de algo espiritual, de como estávamos presos à lei, e agora somos libertos em Cristo. Assim como a morte do marido liberta a mulher da lei conjugal, a morte de Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. Romanos 7, 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Romanos 10, 4 é libertador, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aqui está a revelação central. Cristo é o fim da lei. A velha aliança, com suas imposições rígidas, terminou em Cristo. Agora vivemos em uma nova aliança, baseada não em mandamentos gravados em pedra, mas na lei do amor escrita em nossos corações. Isso significa que Deus não nos trata como servos da lei do antigo pacto, mas como filhos livres, e onde há liberdade, há também sabedoria para escolher a vida e a paz. Quando o casamento deixa de ser vida. 1 Coríntios 7,15. Mas se o incrédulo se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Paulo fala sobre o apartamento, o afastamento, o que em linguagem moderna equivale ao divórcio. Ele diz claramente: Deus nos chamou para a paz. Isso mostra que o propósito divino nunca foi prender alguém em sofrimento, mas conduzir à paz, à vida e à comunhão verdadeira. Se há agressão, desrespeito, infidelidade contínua ou violência, a essência do casamento, que é o amor, já foi rompida. A separação, nesses casos, não é rebeldia, mas preservação daquilo que Deus mais valoriza: a vida. O Deus da vida, não o Deus da opressão. João 10:10 diz: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Se a união conjugal está roubando sua paz, matando seus sonhos e destruindo sua alma, isso não vem de Deus. O Deus revelado em Cristo não é o mesmo retratado com ira e violência em muitos textos mal compreendidos do Antigo Testamento. Em Jesus, o Pai se revela como misericórdia, compaixão e sabedoria. Ele não exige sacrifícios humanos, muito menos o sacrifício da sua saúde mental, física e espiritual em nome de uma aliança que já morreu. Como diz Oséias 6:6, quero misericórdia e não sacrifício. O divórcio no Antigo e no Novo Testamento. Malaquias 2:16,
Jeová diz que odeia o divórcio, mas não leva em conta a injustiça, a traição, a violência emocional. Em Malaquias 2,16, no hebraico original, está escrito literalmente: pois odiar, despedir, diz Jeová, o Deus de Israel. Ou seja, Jeová afirma odiar o divórcio, de mandar embora a esposa. O texto é curto e direto. Ele não explica causas, nem abre exceções. Lido literalmente, é uma declaração dizendo que odeia o divórcio, ponto final. Vale ressaltar que na lei de Moisés, a mulher não tinha direito algum de pedir o divórcio. Apenas o homem podia pedir, ou seja, a mulher não tinha amparo contra a violência e era obrigada a um relacionamento que só o homem tinha o direito de escolha. O Antigo Testamento não traz uma única lei que proteja a esposa de um marido abusivo. E é aí que vemos a diferença entre a letra da lei e a graça de Cristo. Jesus vem revelar o verdadeiro caráter de Deus. Não o Deus que aprisiona, mas o Deus que liberta. A graça não coloca a mulher em servidão, mas a coloca de pé como filha amada do Pai. E é exatamente por isso que, até hoje, muitas religiões usam esse versículo para ensinar que ninguém deve se separar, porque o texto realmente deixa essa impressão de proibição total. Mas creio que todos já conhecem bem a figura de Jeová, não é? Espero que tenham acompanhado os meus vídeos desde o início. Quem vem estudando comigo já percebeu que a forma como Jeová é retratado nas Escrituras é, no mínimo, intrigante. Um ser de justiça implacável, muitas vezes severo, que parece se colocar como o próprio Deus. No entanto, uma leitura literal e cuidadosa das Escrituras mostra que existe uma diferença profunda entre essa figura da antiga aliança e o Deus revelado por Jesus, o Deus de amor, graça e paz. As teologias tradicionais tentam unir essas duas imagens, mas quando observamos sem filtros, percebemos que a revelação do Pai em Cristo ultrapassa e corrige muito daquilo que antes se entendia sobre Deus. Já no Novo Testamento, Jesus reforça a fidelidade, mas também revela que a dureza do coração humano foi o motivo pelo qual Moisés permitiu o divórcio. Mateus 19:8. Ou seja, o próprio Cristo reconhece que existem situações onde a separação é uma consequência inevitável da corrupção do amor. A liberdade em Cristo. Gálatas 5:1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Cristo nos libertou da servidão, inclusive da servidão emocional e espiritual que algumas doutrinas impõem. Ninguém é chamado a viver acorrentado em um relacionamento abusivo. A fé não é prisão. A fé é vida, liberdade e responsabilidade diante de Deus. Permanecer num relacionamento destrutivo não é prova de fidelidade, mas falta de compreensão do que é o verdadeiro amor divino. O amor tudo sofre, sim, mas não tudo destrói. Conclusão. Escolha a vida. Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomo hoje, por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. O chamado de Deus é sempre para a vida e a paz. Se o casamento já não cumpre esse propósito, se tornou fonte de dor e risco, a separação não é pecado, é sabedoria. Deus não nos criou para morrer em nome de tradições. Ele nos criou para viver em amor. E o verdadeiro amor começa com a paz interior e a preservação da vida. Que o Espírito Santo te conduza à liberdade e que você entenda: Cristo é o fim da lei e o início da graça, da paz e da vida abundante. Quando Jesus encontra a mulher samaritana, ele não a julga por ter tido 5 maridos. Ele não fala em pecado, não fala em condenação. Ele fala de água viva, algo que mata a sede da alma. A mulher, provavelmente, havia sido repudiada várias vezes. Pela lei, ela seria vista como impura, mas pela graça, Jesus a vê como alguém sedenta de amor verdadeiro. Isso é poderoso. Onde Jeová odiava o repúdio,
Mesmo em relacionamentos conturbados, Jesus diz: liberte-se do jugo da lei que te escraviza e acolhe a repudiada. Essa passagem mostra que Deus não nos prende à letra da lei. Ele nos liberta por meio da verdade e do amor. Dá-me de beber. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Senhor, tu não tens com que a tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Vai, chama o teu marido e vem cá. Não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Eu o sou. Eu que falo contigo. A mulher samaritana representa todos nós, pessoas com histórias quebradas, alianças rompidas, feridas na alma. E Jesus é aquele que chega e diz: eu te dou água viva, eu te restauro. Isso é o Evangelho, isso é a graça, isso é o fim da lei. Lembre-se, o casamento é uma instituição divina. Não foi criado pelos homens, mas por Deus. A própria Bíblia mostra isso logo no princípio, quando o Senhor formou a mulher e a trouxe ao homem. Está escrito em Gênesis 2:18-24. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher,
e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. O próprio Deus institui o casamento, uma aliança sagrada, nascida do amor e da fidelidade. Jesus confirma essa verdade em Mateus 19, dizendo: O que Deus ajuntou, não o separe o homem. Agora é importante entender: Deus chama o homem e a mulher para a união conjugal, não para a fornicação, não para a vida de prazeres e libertinagem. A palavra é clara sobre isso. Fugir da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6, 18. E em Hebreus 13, 4 está escrito: Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Por isso, o casamento deve ser vivido com amor, fidelidade e paz. Está escrito: Deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Ou seja, Deus une o homem e a mulher para formarem uma nova família, uma aliança de respeito, cumplicidade e santidade. Quem rejeita esse princípio, preferindo os prazeres do mundo, como diz a Escritura, já se desviou da fé. Mas quem honra o casamento, caminha de acordo com a vontade de Deus e colhe os frutos da paz. No entanto, se essa paz converge para a guerra, aparte-se, pois você, mulher ou homem, devem priorizar e preservar a vida. Nem todo casamento foi Deus quem uniu. Muitas uniões nascem de pressões externas, impulsos emocionais, carências, medo da solidão ou decisões tomadas sem maturidade. Por isso, a frase "o que Deus uniu, não separe o homem" não pode ser aplicada a qualquer relacionamento de forma automática. Ela se refere ao que é construído com amor verdadeiro, respeito, liberdade, responsabilidade e cuidado mútuo. Não há vínculos que existam apenas no papel ou na aparência. Quando um casamento se transforma em dor, abuso, desrespeito ou opressão, ele deixa de refletir qualquer propósito divino e passa a revelar apenas limitações, equívocos e fragilidades humanas. Reconhecer que algumas uniões não vêm de Deus é reconhecer também que ninguém deve permanecer onde não há respeito, paz ou amor. Isso não enfraquece a fé, fortalece a compreensão de que Deus jamais desejaria que alguém fosse aprisionado em sofrimento. A mensagem do Evangelho é simples, profunda e transformadora. Se este vídeo te abençoou, não se esqueça de curtir, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Que Deus te abençoe ricamente. O nosso próximo estudo será tremendo. Estudaremos sobre a primeira ressurreição, a segunda ressurreição, o milênio, o Hades e o juízo final, visão bíblica. Até lá, que a graça e a paz de Cristo permaneçam sobre a sua vida e sobre a sua casa.